partir de agora você confere o Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Fica aí que eu vou ali, daqui a pouco a gente se encontra aqui no Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do Passe Livre da Meia Passagem Estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da Meia Passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha, não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval. E o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estamos retornando com o programa Em Comum depois de uma parada obrigatória. Eu tive que ficar em recesso durante esses meses todos porque eu tive um câncer na tireoide, mas agora já estou curado, já fiz iodoterapia, já fiz o tratamento, enfim. Mas eu estava com bastante saudade dos meus telespectadores aqui na Inova, na emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E a saúde a gente tem que privilegiar sempre. Eu sou a favor da vacina, eu defendo a vacina, eu acho que nós temos que nos vacinar, já estou na 4ª dose, até porque na semana que vem são 59 anos, então é muita estrada que a gente espera ainda caminhar. E a vacina traz saúde para todos nós. Recebendo hoje, nesse retorno aqui no programa, o Dr. Manuel Alejandro, que foi um médico que me auxiliou muito no meu retorno de Parintins, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas existem alguns costumes, maus costumes, vamos dizer assim, que a gente acaba provocando sérios problemas. Por exemplo, o uso de cotonete. Doutor, como otorrinolaringologista, eu já sei que o senhor não aconselha o uso de cotonete. Obrigado por estar aqui conosco no programa Em Comum, na Inova, na emissora da Rede Caldeirada. E o cotonete prejudica muito, mas o comércio está aí e as pessoas continuam usando cotonete. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E justamente, como você falou, o uso do cotonete é algo industrial, que nós crescimos com esses costumes, né? Os nossos pais, nossos familiares sempre nos recomendavam dar limpeza do ouvido. Mas, infelizmente, é algo que prejudica a saúde do ouvido, porque ele nada mais faz do que empurrar a cera mais para dentro do ouvido. Então o paciente começa, como você estava, né? O paciente começa a ter quadro de falta de audição, surdez, às vezes dor e até zumbido. Então nós aconselhamos não usar cotonete, mas quando sentir alguns sintomas desses, procurar o especialista, que é o otorrinolaringologista. As pessoas nadam muito, evidentemente aqui faz muito calor e as pessoas costumam tomar banhos de rio, tomar diversos banhos, né? E a gente sabe que o ar-condicionado faz parte do nosso dia a dia, né? Nós dormimos com o ar-condicionado no 16, com edredom, com manta, com cobertor, e a gente acorda de manhã cedo e corre para baixo de chuveiro ou quente, água fria. Isso é prejudicial para o nosso corpo? Pode ocasionar um grande problema no futuro ou imediatamente? Também, Júlio, nós não podemos ter esse choque térmico tão importante.
estamos 16 graus, depois, como você falou, vai no banheiro tomar banho de água quente. Isso é prejudicial para a saúde, o corpo pode ter problemas de tremores, também calafrios, choque térmicos, então cãibras. Então não aconselhamos essas temperaturas no ar-condicionado, temos que ter uma temperatura mais próxima ao ambiente, aconselhamos de 22, 23 graus. Temperatura também, de avião, né? Exatamente, que é a ideal. Tá? E também não exagerar na temperatura da água, às vezes os pacientes tomam água muito quente, então também perigoso para queimaduras e também para a saúde nasal. As águas geladas, os sorvetes, os picolés, a gente fala em sorvete, lembra logo da Glacial aqui, um dos nossos patrocinadores, mas a gente tem costume também de consumir muito esse tipo de produto, né? A água gelada, o gelo, tem gente que come gelo para amenizar o calor. Isso tudo pode ser prejudicial também para a garganta, para o nasal, para o rosto, enfim. Também, Júlio, isso também prejudica, né? Novamente, ele faz também um choque térmico, porque nós no corpo temos uma temperatura ali de 35, 36 graus, e imagina você ingerir algo tão frio, né? Às vezes temperatura abaixo zero, então irrita a garganta, e principalmente pessoas que estão doentes, com amidalites, resfriados, elas ainda pior para elas tomar alimentos muito gelados. Então isso acaba também piorando o quadro de saúde dessas pessoas que já têm uma doença de base. As crianças precisam passar por uma série de exames periodicamente, a partir do nascimento, doutor, porque existem crianças que acabam desenvolvendo rinites, alergias, e às vezes os pais não sabem, né? Elas começam vamos falar no popular, fungar muito, a ter gripes, resfriados recorrentes, enfim, e vai agravando cada vez mais o problema. Justamente, Júlio, nós recomendamos que, obviamente, a criança nasce, ela já faz o exame, que é o teste da orelhinha, para ver se a audição está bem, mas conforme ela for crescendo, com 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ter que fazer vários exames também de rotina, exames auditivos, e também a gente avalia a questão da alergia que as crianças têm adquirido muito nos últimos anos. Essas alergias comprometem as vias respiratórias, e também temos que avaliar o ronco da criança. É muito importante sempre perguntar da mãe se a criança ronca, porque o ronco ele impede uma boa respiração. Não é normal uma criança roncar? Não é normal, Júlio. Isso causa uma apneia na criança, baixa de oxigênio na corrente sanguínea, e a criança não tem um sono reparador. Então aquela criança que fica se mexendo para um lado e para o outro, não é normal. Criança que fica roncando não é normal, tem que ser investigada a adenoide. A adenoide é um problema que tem crescido bastante, né, doutor? Eu acho que muita gente tem esse problema e nem sabe que tem adenoide, né? O que é adenoide? Júlio, adenoide é uma glândula que nós temos na parte de trás, no finalzinho do nariz. Quando essa glândula está, todos nós temos, mas quando ela está hipertrofiada, aumentada, devido a fatores externos como alergia ou até malformações da pessoa quando nasce, ela impede o fluxo aéreo entrar normalmente, ocasionando problemas obstrutivos, roncos e até apneia do sono. Então é muito importante o paciente que ronca procurar um especialista para realizar o exame, não só crianças, também sabemos que pessoas adultas também são muito acometidas pelo ronco, para poder ser investigada a adenoide, que nada mais é do que uma glândula que nós temos. Agora, existem pessoas que não têm um sono reparador, né, por questões de saúde, né? Nós sabemos dos diabéticos, né, que tem uma série de problemas, nós sabemos de pessoas que têm problemas do coração, os hipertensos também. Essas apneias vão desenvolvendo e elas têm tratamento, a gente consegue curar uma pessoa que acorda-se assustada, que não respira direito. Existe um tratamento para esse tipo de problema? Existe, Júlio, existe sim, e cada tratamento é individualizado, dependendo da sua causa. Por exemplo, uma adenoide, temos tratamento cirúrgico, operamos a adenoide, o paciente melhora rapidamente da via respiratória. Mas também existe a questão da obesidade, que a obesidade, ela... Influencia também a obesidade? Demais, Júlio, na respiração. Então, pacientes obesos, eles têm mais predisposição para ronco e apneia. Então, nesses pacientes, temos que ter uma abordagem multidisciplinar. O paciente tem que entrar com um nutricionista, dieta, atividade física, perder peso e depois sim avaliar se vale a pena ou não operar aquele paciente, porque não vale a pena operar e o paciente não perder peso. Então, a perda de peso é fundamental para que esses pacientes possam respirar melhor e poder curar o ronco e a apneia. Existem mulheres grávidas que sofrem de problemas de rinite, assim, elas podem desenvolver durante a gestação rinite,
e outros tipos de alergia e influenciar no nascimento também do seu filho, que o filho pode adquirir essa doença, que pode até não ser genético, mas porque a mãe não tratou durante a gravidez, ela pode nascer com essa doença? Correto, Júlio. Devido a fatores hormonais, estrógeno, progesterona durante a gravidez, isso aumenta o índice de rinite na mãe, problema de asmáticos também. Então é importante procurar o especialista para poder tratar com os remédios ideais que a gestante pode fazer uso, porque muitos elas não podem. E também nós sabemos que a rinite é hereditária, tá? Então, ela é hereditária? Hereditária. Então familiares que tenham mais predisposição para rinite, asma, a criança vai ter mais chance de desenvolver ela. Então, por isso a importância que depois do nascimento seja investigado naquela criança se realmente tem esse problema alérgico na respiração. Hoje em dia nós levamos muitos bichinhos para casa, nós temos muitos mascotes, né? Virou assim uma febre, né? Hoje em dia nós temos cachorro, nós temos gato, nós temos passarinho nem tanto, né? Mas nós temos alguns bichinhos de peludos, né? Em casa, né? Isso aí também pode provocar, também tem que ser investigado, quando às vezes os pelos prejudicam a saúde da criança, a saúde das pessoas. Quem tem mais problema? Pessoas idosas, crianças, ou não existe essa faixa etária de doença? Correto, Júlio. Não, realmente a infância e a adolescência são o maior público da parte alérgica. E sim, nós temos que investigar se o paciente é alérgico a pelos de animais. Existe um exame, que é o prick test. Nós fazemos uma pequena biópsia da pele e esse pedacinho da pele é levado a um laboratório para ver a que substâncias aquele paciente é alérgico. Se é ácaro, se é poeira, se é pelo de animais, se é por barata. Então tem que ser investigada a alergia específica daquele paciente para assim que ele possa ter as suas medidas ambientais e poder controlar a doença, né? Como eu falei, não tem uma cura, mas tem tratamento. Existem alguns produtos que você não pode usar, produtos químicos fabricados por indústrias, né? Mas existem alguns produtos que as pessoas podem usar na limpeza no seu dia a dia, que sejam baratos, para manter os seus ambientes limpos de ácaros, de fungos, enfim. Que o senhor pode recomendar para nós que estamos aqui, somos leigos, às vezes queremos usar. Tem gente que diz assim, usa vinagre para limpar a casa. Tem gente que diz assim, usa álcool, mistura com água. Tem gente que diz assim, coloca bicarbonato, enfim. E ninguém sabe ao certo quais são os produtos mais apropriados para manter a limpeza da casa, sem que você possa usar esses industrializados, porque prejudicam muito o organismo das pessoas. Prejudica, Júlio, né? Então, novamente, eu recomendo sempre a realização do exame para ver se é aquele produto químico mesmo que está ocasionando a alergia. E se for comprovado isso, a pessoa tem que se afastar desses produtos, tá? Tem que fazer uma lavagem nasal constante, sempre limpar o nariz, usar máscara. Mas, infelizmente, todos os produtos químicos, Júlio, ocasionam esses problemas alérgicos e que a gente sabe que não é de fácil controle. Então, primeiro, identificar qual é a substância mesmo daquele produto que está ocasionando, se é vinagre, se é álcool. Mas a gente pode usar sem problema vinagre, álcool assim em casa para limpeza? Sim, podemos sim, tá? Sem problema nenhum. Vinagre e álcool a gente pode usar, mas sempre quando aquela paciente não tem alergia a esses produtos. Porque também ela pode ter alergia a esse produto, né, doutor? Exatamente. Se o exame acusar alergia a esses produtos, aí realmente vamos ter que afastar eles para que não tenha mais crises. É impressionante como tem tanta criança hoje em dia com alergia. Eu queria abordar um tema assim que tem impressionado a todos nós no mundo, a rinoplastia, né? As pessoas pensam que é só uma questão de estética, mas muito pelo contrário. A rinoplastia tem resolvido uma série de doenças, de problemas que as pessoas têm registrado mundialmente, né? Os prontuários médicos trazem isso, né? Você vê nas pesquisas. A rinoplastia, ela virou comum hoje em dia? Ela é uma estética apenas ou resolve questões mesmo de problemas de saúde? Exatamente, Júlio. Hoje a rinoplastia, o Brasil é o número 1 na realização de rinoplastia, depois continua a Turquia e terceiro lugar Estados Unidos. Por que esse aumento? Porque além da parte estética, Júlio, também os pacientes querem corrigir problemas obstrutivos. Então o paciente que vai já operar um desvio de septo, ele já aproveita também para adequar a parte da estética também. Então também resolvemos o desvio de septo,
também resolvemos também até a parte alérgica, Júlia, a gente consegue resolver durante uma cirurgia, que é quando nós tiramos essas carninhas que nós temos dentro do nariz, retiramos uma parte dela para que o fluxo aéreo entre melhor, que são carnes que aumentam devido à alergia, à rinite, tá? E em segundo lugar, claro, a parte estética que aumenta a autoestima da paciente, o paciente se sente com mais autoconfiança, então isso também tem crescido muito, principalmente após a pandemia. E já existem profissionais no mercado cada vez mais atuantes em relação a esse atendimento, né, doutor? Mas primeiro tem que passar pelo otorrinolaringologista, obrigatoriamente, né? Exatamente, Júlio. É um trabalho, é uma operação realizada pelo otorrinolaringologista. Isso mesmo, Júlio. Dentro da otorrinolaringologia existem várias subespecialidades e uma delas é a plástica facial. Então a vantagem de você operar com o otorrino é que ele já resolve tanto a parte estética como a funcional. Então já é um profissional que ele aborda as duas questões, sendo muito melhor para o paciente e tudo mais, porque já nós acompanhamos todo aquele paciente com um único profissional. Então melhora bastante essa parte do acompanhamento. Então sempre pensar, né, na parte funcional, que para mim é o mais importante, o nariz é para respirar. Com certeza, é para respirar, principalmente na nossa região, né? Não tem como, né, Júlio? Aqui não tem condição. Não. Mas depois a parte estética também entra, né, como segunda prioridade para o paciente, então aproveitamos e realizamos as duas em um. E a gente tem que procurar sempre um profissional que esteja qualificado, e você tem que procurar a página da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia para saber se este profissional está credenciado. Porque essa história de procurar um profissional que seja apenas tenha formação em medicina, não tem especialização, também é perigoso, né? Isso aí a gente tem que mostrar que o profissional tem que ser credenciado pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Sem dúvida, Júlio, essa crescente procura da autoestima é boa, mas também tem alguns problemas. Às vezes as pessoas acabam indo com profissionais e não pesquisam e não investigam. Às vezes vão só pelas redes sociais, onde uma imagem pode ser totalmente manipulada. Então, é uma rinoplastia. Infelizmente é o ponto triste, negativo, né, das redes sociais. Exatamente, é o ponto negativo. Então, aí tem profissional que coloca, não, rinoplastia é uma cirurgia simples, rápida, faz aqui no consultório, super tranquilo. E nós temos tido, Júlio, tem que ser no centro cirúrgico. Centro cirúrgico, tá bom? Com anestesista, com todo o material, tudo estéreo, para não ter nenhum tipo de intercorrência. E se tiver, claro, toda a estrutura ali para abordar o paciente e não ocorrer nenhum tipo de dano ali para ele, tá? Por segurança. Então, Júlia, assim, eu convido as pessoas a investigarem bem com quem vai ser realizada a cirurgia, porque nós temos tido muitos pacientes, infelizmente, com mutilações nasais, com problemas. Que não dá mais para solucionar, né? Exato. Não dá mais para você resolver o problema, porque já houve uma mutilação realizada de uma forma errada, né? Não, Júlia, assim, é muito triste às vezes pacientes chegam no consultório totalmente com a autoestima acabada, chorando até, querendo que a gente consiga solucionar algo que muitas vezes não tem solução, tá? Alguns casos realmente tem como ajudar, a gente às vezes tem que tirar um pouquinho de cartilagem da costela para montar o nariz de novo, uma reconstrução. Mas nunca vai ser como uma cirurgia primária. Já foi mexido, já tem sequelas, nunca vai ficar 100%. Eu espero que você continue ajudando as pessoas cada vez mais, Alejandro. Eu tenho prazer em recebê-lo aqui hoje, neste retorno ao Incomum, depois de uma parada obrigatória, mas espero que você continue lá na sua clínica, do seu consultório, atendendo cada vez mais pessoas e ajudando as pessoas a sanarem esses problemas tão graves, porque além de médico, você ainda tem que ser psicólogo também, né? Porque todo mundo chega lá desesperado, né? O médico é isso, né? E você tem rede social? Tenho sim, pode me procurar no Instagram. Aqui a gente vai deixar o Instagram aqui. Pronto. Dr. Manuel Alejandro Damaio. Isso. Então, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o contato para que as pessoas possam segui-lo nas redes sociais e tirar algumas dúvidas em relação à otorrinolaringologia. É um nome bem difícil, mas você tem que cuidar cada vez mais da voz, da garganta, do ouvido, do nariz, enfim. A gente tem que cuidar da saúde sempre. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e será um prazer poder atendê-los a todos os ouvidentes. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais Incomum aqui. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão.
Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do passe livre da meia passagem estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da meia passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha, não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval. E o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estou retornando com o programa em comum, aquela parada que eu tive que fazer por alguns meses. Hoje a gente volta aqui com os programas inéditos do Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E eu estive lá em Parintins, né? Eu estive em Parintins mais uma vez, desde 85, cobrindo o boi, registrando essa festa maravilhosa que é o Festival Folclore de Parintins. E uma das pessoas que me emocionou muito pela sua participação, pela sua estreia, foi o João Paulo Faria. João Paulo Faria tem toda uma história dentro do Boi Bumbá Garantido, pela família, por tudo aquilo que a família Faria representa para o boi garantido. E o João Paulo, quando entrou na arena como amo do boi, ele foi muito elogiado pela nossa presidente, a Cristina Calderaro, que fez questão de postar lá: parabéns, muito bonita a apresentação. E a Cristina fica acompanhando a transmissão, João Paulo, dali direto, né? Ela fica nervosa, ela liga, ela vê como é que está, ela liga para o Dicica, que é o nosso presidente da TV, então ela fica ali totalmente direta, ligada, e ela elogiou muito seu trabalho. E como eu acompanho você há muito tempo, eu sei que o Garantido faz parte da sua vida, da sua família, a gente ficou muito feliz em te ver lá. Um menino que estreou com os 3 anos de idade, pela primeira vez pisou com o Paulinho Faria, e estava voltando agora como titular, assim, como item. Como um item importante, né? Porque já era Pai Francisco, agora voltou como um item importante, o item que era o amo do boi, que o Marco Belém descobriu este ano, assim, que a Sinhazinha, que era a dona do boi. O boi é da Sinhazinha, eu digo, descobri este ano, a gente ficou brincando, né? Então você é o dono do boi, e você foi o dono do boi e fez um belíssimo dono do boi, né? Parabéns pela tua performance na arena, o Boi de Arena maravilhoso, o Garantido fez a sua apresentação, críticas à parte, a diretoria não nos interessa, até porque a gente tem que lutar pelo Festival Folclore de Parintins, a gente tem que lutar pelo aquilo que interessa a todos nós, amazônidas, a permanência dos 2 bois, porque um não vive sem o outro, né? Respeito, brincadeiras, mas o respeito tem que ser mantido. É isso mesmo, Júlio. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu estou de azul, mas não foi proposital, não. Foi proposital. Tudo bem, não tem problema. Não foi proposital, não. E feliz de saber que você está recuperado, né? Dá para ver pela voz, né? Nas entrevistas, já tá tudo ok, né? Com certeza ficou até rouco em Parintins de tanto cantar com os 2 bois. Imagino que você tenha curtido as 2 apresentações. Porque como eu estava surdo, eu não podia nem ouvir nele. Mas sim, foi uma emoção muito grande, né? Estrear de fato agora com galera, né? Porque, na verdade, eu já participei da live do ano passado do festival, que foi uma noite apenas, e eu digo assim, que eu tava muito mais tenso pra live do ano passado do que eu estava pro festival. Porque na live, Júlio, as pessoas estão em casa sentadas no sofá, como nós estamos aqui. Analisando, e assim, os críticos, né, esperando uma coisinha que seja pra poder pegar no pé, graças a Deus, a apresentação
a minha apresentação na live ano passado foi do jeito que eu queria, né? Eu não digo impecável, porque sempre eu sou o maior crítico de mim mesmo. Não, então mas tem sempre alguma coisinha, né? Que eu nós falo. temos que ser críticos de nós mesmos. E aí, quando foi pro festival desse ano, muita gente perguntava: João Paulo, tu tá nervoso, né? E eu falava: olha, nervoso eu não estou. Claro que dá um friozinho na barriga antes de entrar ali, que a gente ouve a galera, né, em cima da arquibancada, a gente passando. Aquele portão abrindo, Mas assim, o que eu tava né? mesmo, Júlio, era Dá uma ansioso. agonia, dá uma agonia, não é? Eu queria que chegasse logo a hora, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Graças a Deus eu fiz praticamente tudo o que eu pensei, né? Antes de chegar a hora do festival. E para mim foi muito recompensador receber tantos elogios, inclusive da Cris, né? Da Cristina, no próprio Instagram. No Instagram né? dela, que ela falou, porque ela é torcedora do contrário, né? Não, ela é garantida. Ela é garantida? Ela é garantida. Ela- Ela segue. porque- O Tomazinho, que é caprichoso. Que ela falou assim, sem fanatismo, né? João Paulo Faria, você é espetacular. Eu fiquei muito honrado com aquele, até repostei, né? Não, a o família post toda dela. é garantida. A família Isso, toda é garantida. É verdade. E aí fiquei muito feliz, né? Porque foram muitos comentários. Olha, chegou o comentário do Chico da Silva, que pra mim é o nosso maior compositor, não só de toadas, como pra mim o maior compositor amazonense, porque ele tem sambas inesquecíveis. Eu sou fã do Chico. Eu também. Tem uma coleção de LPs dele, de discos de vinil lá em casa. Vinil. Preciso até autografar com ele. Chegou o elogio do Tadeu Garcia, que é um grande compositor. Também um respeitado compositor. Carlos Paulaim, que é pai do Israel. que é pai do Israel. outro grande compositor do Boi Contrário, né? Tradicionalíssimo lá do Boi Contrário. Várias pessoas assim que eu acompanho desde pequeno, Júlio. Acompanho o trabalho deles, né? Ouvindo as toadas. E aí quando chegou esse monte de depoimento, eu falei, porra, que coisa bonita, né? Que a missão foi cumprida com êxito, independente de título ou não do garantido. A gente ter o trabalho reconhecido por torcedores dos dois lados. E você ganhou uma pontuação muito boa no item individual, né? Foi. Graças a Deus, foi 10 nas 3 noites. Porque tem a lei do descarte, né? A lei do Então, descarte. teve né? um 9, são 3 notas, teve um 9-9, acredito que na segunda noite, mas as outras 2 notas foram 10. E aí na terceira noite, Júlio, como Você provocou a galera do caprichoso, porque né? eu não tinha respondido ainda, né? E na segunda noite Tu querias provocar, eu queria provocar o caprichoso, né? porque pra mim o Amo do Boi, ele faz parte da figura do Amo do Boi o desafio, né? Eu já entrei cutucando na primeira noite, né? O último verso já foi um desafio ali, mas não direcionado à pessoa do outro amo, e sim ao boi, né? A galera do caprichoso. Eu te confesso uma coisa. Eu tava com muito medo que as ofensas, Sim. os desafios, partissem para o lado pessoal e para a vida particular. Sim. Sabe? Eu não gosto muito. Quando uma galera brinca com a outra, eu acho que é válido. Sim. Mas quando vai pro pessoal, como eu já ouvi uma vez o pessoal, eu não acredito que o Obo falou isso, então eu tava com muito medo, e você não fez isso, né? Você respeitou muito, brincou com as duas galeras, Isso. desafiou a outra galera contrária, vamos dizer assim, e provocou a galera do caprichoso de uma forma Inédita. que eu queria que você repetisse aqui, porque o pessoal do Garantido vai gostar, mas Vai. o pessoal do... Como é que foi isso, hein, João Rapaz, Paulo? e Júlio, esse verso que eu vou já, né, tirar, a gente fala assim, tirar verso em Parintins. Então, esse verso que eu vou tirar, ele foi guardado a 7 chaves. Eu não tirei ele em A nenhuma Emília não festa. sabia, tua mãe não sabia? Eles sabiam, meus O pais Zezinho sabiam, e a mas não Emília era... sabiam, eu acho não? que não tinha 5 pessoas que sabiam. Pra te ter uma ideia, na DGE, que era a E, comissão, assim, a comissão do de... Garantido, uma pessoa sabia. O Israel soube na semana do festival. E essa pessoa da DGE e também o Israel ficaram meio ressabiados. Olha, não vai ser muito ofensivo isso, Aí eu falei, olha... Não foi o Mencius, não, né? Foi o Messi. Pô, viu como eu sei que foi o Mencius? O Messi falou assim, O meu... alivia. Ele falou assim, a palavra que ele usou. Foi Alivia. tipo, faz outra coisa pra poder, né? Aí eu falei, olha, eu não vou aliviar porque é o seguinte, no regulamento está dizendo que o Amo do Boi ele não pode ofender a moral, né? E a vida particular de outra pessoa.
ofender, né? Sim, ofender, E exatamente. coisa que já aconteceu em festivais anteriores, como você mesmo disse. Exatamente, era esse o meu receio muito E aí eu grande. falei, olha, eu tô me utilizando de um recurso do Você não regulamento. podia fazer isso porque eu conheço você desde criança, então eu ia me decepcionar. Eu digo, não, ele não pode fazer isso. E sem perder o fio da meada, Júlio, eu me inspiro muito no meu maior ídolo no Festival de Parintins e do Garantido, que é o meu tio, Paulinho Faria. Sim, o Paulinho Faria. Que ele era provocador, mas ele nunca perdia a compostura. Não Não, existe vídeos do tio Paulinho falando palavrão em cima do palco, Não sabe? Ele tem, sempre... Não tinha. O Paulinho... Ele era adepto da provocação com respeito, Com né? Da coisa bem respeito, humorada, puxada pra piada, né? Sim. E aí todos os versos que eu faço, eu penso se o tio Se- Paulinho faria, com perdão. Se o meu tio Paulinho faria, É. não faria. Com Então perdão não, do trocadilho, né? não faria. E aí, nesse caso, eu pensei, olha, eu não tô ofendendo ninguém e eu tô me utilizando de um recurso do regulamento, fazendo uma sacada que nunca ninguém fez antes, que é se utilizar desse recurso, que a galera do contrário não pode reagir, né? Então eu vou falar que eu tô comandando as duas galeras. Primeiro eu falo com a galera do contrário, e aí tudo que eu falo, que era esse verso assim. Primeira vez na história, um amo vai comandar as duas grandes galeras que aqui vieram brincar. Aprende, amo o contrário, eu nem preciso gritar. Na tua própria galera, agora eu vou mandar. Aí a batucada parou. Quem não é tetra nem penta, pode ficar bem quietinho. Quem perdeu o centenário, pode ficar bem quietinho. Quem trocou de fundador, permaneça sentadinho. Quem plagiou minha contagem, faz cara feia e beicinho. Quem sempre apanha em galera, aprenda bem caladinho. E aí o charango voltava e a batucada junto comigo, né? Virava e já ia correndo na direção da galera do Garantido. Que é o Ivonei Sopinha e o Marcelo Vilela, né? Exatamente. Maravilhosos, E né? combinei com eles. Aí eu fazia o galera vermelha e branca, aqui eu conheço tão bem. Tu amas meu Garantido e ele te ama também. Mostra pra mim tua garra que a do contrário não tem. Mostra pra... Ê, boi. E aí foi aquela explosão no Pelo amor de Deus, eu imagino, eu não vi essa parte, mas eu imagino como deve ter sido a reação no outro dia das redes sociais. Dos Imediatamente. dois lados. Dos dois lados. Uns aplaudiam, outros... Olha, teve até ex-Cunhaporanga do contrário, que trabalha nos meios de comunicação também, que fez textão na internet dizendo que eu fui desrespeitoso e tudo. Não Mas fui você acha que desrespeitoso, você não. foi respeitoso com a De sua maneira análise em alguma. relação a isso? De maneira alguma, não fui desrespeitoso porque eu joguei com o regulamento debaixo do braço. Não ofendi a moral de ninguém, né? Inclusive ela comentou que tem que respeitar a galera que fica no sol o dia todo. A galera do Garantido também fica no sol o dia todo. E a galera do Garantido também já teve que ouvir muita coisa de ambos contrários nos anos anteriores, né? Então, eu não ofendi ninguém, estou de consciência tranquila, muito feliz com a repercussão desse verso e vou continuar seguindo essa linha do amo do boi desafiador, mas sempre com versos de alto nível. Agora, João Paulo, como é que é a preparação de um amo do boi, né? Porque vocês não são repentistas, né? Totalmente diferente do Nordeste, que os nordestinos ali, eles são repentistas. Eles pegam a gente na praia, em algum lugar, e fazem um repente assim rapidinho, né? Vocês, evidentemente, não são repentistas, vocês são artistas, fazem parte de uma cênica, e que vocês não podem perder o fio da meada, porque todo mundo tem que casar, tem que dialogar muito bem, né? É um conjunto. Você não pode falar ir para um lado e o apresentador ir para o outro e o levantador de toada ir para o outro. Como é que é? Eu vi um jurado que deu 9, né? Eu sou totalmente contra o jurado comparar os 2 amos do boi, que vocês estavam treinados, mas vocês têm que ser treinados. Até porque o amo do boi, ele tem que versar de acordo com o que está sendo apresentado na arena, né? Ou seja, de acordo com o subtema de cada noite. Porque nós temos o tema principal e aí em cada noite o boi fala de coisas diferentes, né? Que é uma ópera amazônica em 3 atos, Três né? atos, por exemplo, na segunda noite desse ano foi a noite afro do Garantido, né? Nós Que tivemos foi uma noite emocionante. Foi a noite que tivemos o Edilson Santana, um cantor tão consagrado, né, na região norte, como levantador de toadas do Garantido, né? Que ele já havia sido amo do boi do Garantido em 2002, há exatos 20 anos atrás, né? E aí passou vários anos no contrário, voltou e esse ano teve a chance de finalmente ser, né, um levantador de toadas oficial do Garantido na Arena do Bombódromo, né? O que é muito importante.
na história do Garantido, nós temos o Edilson como levantador. Agora, sobre os versos, é exatamente isso, a gente conversa, né? Já viu o Amo do Contrário falar a mesma coisa, a gente conversa com as pessoas que estão escrevendo o boi, organizando, né, o espetáculo de arena, para preparar, né, versos com conteúdo que estejam conversando com o resto da apresentação, porque não adianta, o Amo do Boi ele não pode ser só desafio o tempo todo, né? Mesmo na terceira noite, que eu fiz 2 versos de desafio, dos 3, né, que eu fiz, o último verso foi um verso, todo mundo já quando tocou a musiquinha do Amo já espera lá, vem porrada de novo, não. Tinha que fazer, mas era um medo. Mas tinha que fazer o verso falando da temática, no caso foi um verso indígena na segunda noite. Na terceira noite, na segunda noite, que foi a noite afro, foi um verso com essa temática também, falando da escravidão, do Zumbi dos Palmares, de Pai Francisco de Catirina, que foi a primeira vez que o Amo do Boi pediu perdão a Pai Francisco de Catirina. Eu achei aquilo assim fantástico, porque pediu perdão, né? Porque são E a gente que não fica observando a cênica todinha, né? E olha, ele tá pedindo perdão pro Pai Francisco Catirina. Porque são personagens que foram deixados de lado, né? Eles eram itens do festival até 94. E aí, uma vez que não deixaram de ser itens, ficaram completamente marginalizados ali. Estão ali só para constar. Literalmente, porque está no regulamento que Pai Francisco e Catirina são obrigatórios, né? Mas não contam pontos. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno aqui pela Inova, conversando com o João Paulo Faria, porque a gente está fazendo uma avaliação da performance do João Paulo na Arena, estreando pelo Garantido. Daqui a pouco a gente volta. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do passe livre da meia passagem estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da meia passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha, não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval. E o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estou retornando com um programa em comum e olha, eu estou com aquela saudade de frequentar as lojas da Glacial. E hoje é sábado, a gente tem que saborear aqueles sorvetes, aqueles itens, aqueles produtos da Glacial. Você que está em casa, você pode pedir pelos aplicativos ou ligar para a Glacial. E você que está querendo ser revendedor da Glacial, pode, aqui no nosso vídeo a gente tem informações para que você possa revender produtos da Glacial, uma empresa genuinamente amazonense que faz produtos maravilhosos, inclusive fez produtos em homenagem ao Festival Folclore de Parintins. Tinha um mousse de cupuaçu maravilhoso homenageando o Festival Folclore de Parintins. Achei muito boa essa ideia de homenagear o Festival Folclore de Parintins. Quem sabe se no futuro vai ter também um sorvete com nome garantido, um sorvete com nome caprichoso, enfim. O Festival Folclore de Parintins tem todo esse apelo, essa emoção que a gente traz. Eu continuo aqui com o João Paulo Faria, conversando sobre o Festival Folclore de Parintins, sobre a apresentação dele, sobre a evolução na arena, porque é isso que a gente quer trazer, alegria. Hoje é sábado, então a gente não tem que avaliar quem ganhou ou quem perdeu, a gente tem que fortalecer cada vez mais essa participação dos dois bois do Festival Folclore de Parintins.
E dos itens também, né? Você, primeiro ano que estreou, quem mais estreou junto com você? A Valentina Coimbra, do Garantido. Coimbra, do Garantido. Que é a nossa né? sinhazinha que estreou que foi muito também. bastante provocada pela galera do contrário, né? Foi bastante... São duas Valentinas, São né? duas da Valentinas, do lado de lá e né? do lado de cá. E era divertido, né? Porque era a implicância das e duas galeras. elas mesmo se dão bem, né? E assim, é engraçado porque a Valentina Cid, do contrário, está há mais tempo, né? Acredito que há 4, 5 anos já. E aí eles chamam a Valentina de lá de A Original. A Original. E aí aqui a gente começou a chamar, a ideia do nosso apresentador Israel, de A Mais Completa, porque a nossa é uma bailarina profissional, né? E ela foi uma apresentação espetacular, foi muito linda mesmo a apresentação da Valentina, a galera saiu muito feliz, e de novo, nota 10 nas 3 noites. Agora, João Paulo, como é a convivência de vocês no dia a dia, depois do Festival Folclórico de Parintins? Porque vocês são parintinenses, vocês moram em Parintins, vocês estudaram juntos, vocês brincaram de bolinha de gude juntos, viraram papagaio juntos, vocês foram ao Arraial de Nossa Senhora do Carmo, que está fazendo dia 15, o dia da padroeira Nossa Senhora do Carmo de Parintins. Como é que é o dia a dia? Vocês brigam, vocês ficam de mal, vocês deixam de falar? Como é que é essa pavulagem depois do boi? Vocês brigam? Porque você deve ter amigos assim. Sim. Não, a gente se dá muito bem. Principalmente, não que eu não me dê bem com os outros, né? Inclusive do boi contrário, mas eu diria que os amigos mais próximos que eu tenho no Garantido são o Israel, né? O próprio apresentador, que é meu amigo de infância. O Israel, eu acho que conquista todo mundo, né? Eu acho que o Israel é um menino que conquista todo mundo. E o Israel, ele, apesar de ser alguns anos mais velho que eu, mas ele já tá 40 anos, né? Eu acho que 39, por aí, eu tenho 33, 40, então a gente é da mesma faixa etária ali, né? A gente cresceu junto lá, que o meu pai é muito amigo até hoje do tio Carlinho, né? Correndo pelas ruas de Parintins. Exatamente. E aí, eu combino muita coisa com o Israel, assim, na apresentação, peço a opinião dele e tal. Por exemplo, na última noite, que a gente vinha já com o sabá de levantador, né? E o Garantido vinha para tentar recuperar, tanto é que nós ganhamos na terceira noite, né? E foi uma boa apresentação do Garantido. Eu falei, Israel, porra, eu não tô desafiando muito, só tô tirando um desafio por noite. Será que eu boto uns 2 aí? Ele, pode chegar chutando a porta, João Paulo, bora pra cima hoje. Aí na terceira noite eu já comecei fazendo desafio no primeiro verso. Eu não dei nem boa noite, Júlio, eu já cheguei desafiando, né? E que pra mim é uma função primordial, né, do amo do boi. Eu troco muito essa ideia com o Israel. E o outro também, grande amigo que eu tenho no Garantido é o Davi Assayag, né? Que voltou no final de 2020 e que vai, apesar das confusões que aconteceram agora no festival, vai continuar com a gente, já conversei com ele, vai continuar frequentando os eventos, cantando, né? Como cantor do Garantido, e que era muito amigo do meu tio, Paulinho Faria, né? Então, eu ter o Davi ali ao lado, eu digo sempre que o Davi, além da voz da Amazônia, aquela voz espetacular que todos nós, né, adoramos ouvir, o Davi no camarim, Júlio, ele faz toda a diferença. Porque o Davi não tem tempo ruim com ele. Então ele tá o tempo todo ali contando piada pra gente, todo mundo gargalhando. Então, quando chamam a gente, boi vai entrar, vamos lá. Isso, tanto no festival como em qualquer festa aqui em Manaus, tá todo mundo relaxado, sabe? Todo mundo tá todo mundo leve, né? Porque o Davi não para. O Davi tá o tempo todo contando piada, então o Davi sempre foi uma pessoa imprescindível pra gente, tanto nos bastidores como também na arena. Mas então não existe essa rivalidade depois que sai da arena, de vocês ficarem de mal, de brigar? Não. Ou com alguém do contrário, assim? Não, Já brigou com alguém do contrário, que você disse assim, não, a gente não vai mais falar por causa de boi? Não, que eu lembre não, graças a Deus. Porque vocês estudam, praticamente o Colégio do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, ali todo mundo estuda mesmo no colégio. Com o próprio amo do contrário, eu me dou muito bem quando encontro com ele. Por exemplo, no Encontro das Tribos, né? A festa que acontece ali na casa do saudoso Murilo Raiol. O contrário se apresentou antes, e aí era o mesmo camarim. A gente estava se arrumando lá, colocando a roupa, aí eles entraram. Aí a gente ficou brincando lá, todo mundo, aí o Prince veio lá, me abraçou e tal. Olha, tirei esse verso aqui, e aí tu vai responder o quê? Aí eu falei, porra, tu quer saber mesmo? Ele falou, quero. Aí eu falei o verso pra ele, aí foi uma gargalhada geral, até ele riu do que eu ia falar. O Prince, né? É uma pessoa também muito alto astral, né? Eu gosto muito do Prince. Né? Exatamente. E a gente faz isso, o amo do boi, Júlio, apesar de eu ser torcedor de infância, né, assim, e ser muito garantido,
Mas quando eu estou ali como Amo do Boi, ele nada mais é do que um personagem, né? Sim. Faz sim. parte é o papel Sim, do Amo do Boi. Sim, é igual uma novela, Isso. Que a gente Perfeito. pode odiar o ator, mas Exatamente, é o eu papel até que ele comentei com os amigos, e agora, anteontem eu falei com eles, olha, porra, quando eu vejo algum torcedor do contrário me hostilizando na internet, eu me sinto como um ator de vilão de novela. É verdade, Né? porque um vilão é difícil de você interpretar um vilão, né? Tanto E a gente se apaixona pelos vilões, né? eu criei até um Instagram, @AmoDoBoi, pra colocar só coisa do Garantido, Sim. porque... Tem esse Instagram agora, @AmoDoBoi. Olha, você Arro- que tá querendo seguir o João Paulo também tem o @AmoDoBoi. Porque eu até coloquei, assim, até pensei, pô, eu não vou colocar tudo no meu Instagram pessoal, que é quando eu posto foto com os amigos, uma coisa mais da vida... As minha namoradas, vida, né? com a namorada. A namorada. É. Casou, né? Quase, tô quase lá. Quase lá. A gente queria saber também isso. Aí, mas assim, eu decidi fazer um Instagram só para as coisas do Garantido, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o Garantido, né? Mas é uma parte da minha vida, né? A minha vida não se resume a ser Amo do Garantido. Então, quando eu vejo uma pessoa me hostilizando, né? Como já aconteceu com vários, como acontece com todos os itens, porque quando a gente é item, a gente tá ali... Jogaram pedra em você? A gente tá numa exposição pública, né? Já jogaram pedra em você? Já jogaram alguma lata de cerveja em você? Olha, já teve mais umas confusões assim, graças a Deus até hoje não jogaram nada, mas eu acho que tá perto. Tá perto, assim. Mas assim... Porque vocês são artistas, né? Sim. Vocês são as celebridades de Parintins, né? Na época do Boi, todo mundo quer tirar foto com vocês. Isso. Vocês são a celebridade, vocês são as pessoas mais E quando procuradas. reconhecem a gente aqui em Manaus também, né, Júlio? O pessoal tira foto. Mas E assim, e a função... Por exemplo, a função da Cunhaporanga é dançar. A função do pajé é dançar aí na parte do ritual, encenar. Da Sinhazinha, brincar com o boi, dançar também. Função do apresentador, apresentar o boi. O levantador de toadas é cantar toadas. A função do Homem do Boi é versar sobre o que está sendo apresentado, o tema, e desafiar. Tá no regulamento, entendeu? Tá no regulamento que a gente o desafio é difícil, porque você vira o vilão. Exatamente. Você é o vilão. O vilão pra galera do contrário e herói pra galera do Garantido, né? Exatamente, porque você é o vilão. Você que vai lá e... Faz parte da brincadeira. Você que vai lá e bate na campainha do vizinho e corre. Exatamente. E aí... E corre. E aí... Lembra aquela história da gente apertar a campanha? Joga a catolé por cima do muro e corre, sai correndo, né? Sai correndo, né? E aí, Júlio, tem até uns torcedores do contrário que ficam inconformados comigo, que quando a pessoa vem lá no meu Instagram, principalmente no @AmoDoBoi, e escreve alguma coisa mal criada, né? Eu não discuto. Eu só faço bloquear e cada um vai viver sua vida, né? Aí eu nunca mais recebo nada. Aí o pessoal fica assim, mas ele não quer ouvir... não quer ouvir nada negativo. A ouvir. Eu falo exatamente isso. Eu sou extremamente democrata, longe de mim querer proibir o direito da pessoa de falar mal de mim. Sim, mas eu não sou obrigado. Também não preciso. Não sou obrigado a aceitar na minha rede social um comentário negativo. E aí cada um vive em paz consigo mesmo. Eu pelo menos vivo. Eu também acho que não precisa você ir lá e exclui e bloqueia. Eu entendo isso. E esse trabalho no Garantido, não só eu, mas Israel, Márcia Siqueira, Sebastião, todos que participam, né? Valentina e o pessoal do Boi Contrário também, a gente faz com tanto amor, Júlio, que não cabe esses discursos de ódio, sabe? Sim, com certeza. Quem mais te surpreendeu este ano na estreia do Garantido? Quem te surpreendeu dos itens? Porque de estreantes nós tivemos eu e a Valentina, né? Que ela, Valentina, dançando, bailarina, deve ter emocionado. A Isabelle Nogueira já era Cunhaporanga, a né? Edilene era porta-estandarte e virou a rainha do folclore, agora, né? Tivemos o retorno da Daniela Tapajós como porta-estandarte, né? O Paquetá, nosso pajé, segue impecável. Aliás, João Paulo, é isso que eu queria falar. A toada do Paquetá, a história do Paquetá, eu estava fora do Bombódromo uma noite, no ensaio, e eu vi a história do Paquetá, que a galera toda gritava, o Paquetá. Foi uma toada muito bem escolhida, né? Incrível. E a letra original era o pajé, vai dançar. Aí o Israel que mudou. Paquetá, pegou. Foi, aí ficou muito interessante, né? A história do Paquetá, né? Porque foi impactante, né? Vai ser atuada pela qual ele vai ser lembrado pra sempre, né?
no primeiro momento eu critiquei, eu digo, mas por que fizeram uma música Com o nome dele. Com o nome dele? Os outros pajés nunca mais vão poder dançar. Não, mas a letra original é vai dançar, não é Paquetá. Ah, vamos falar o nome dele, é o Paquetá. Foi. Aí, ou seja, quando for outro pajé, que com certeza essa toada continuará sendo utilizada, aí eu acho que volta pra letra original. Aí teve gente que disse assim, mas Júlio, foi impactante, porque quando falava o nome dele, ele fazia a performance todinha e a galera respondia, né? Incrível. Respondia, né? É incrível a apresentação do Paquetá. Toda vez que o Paquetá vai se apresentar, seja no festival, claro, ou num ensaio, ou na feijoada, eu paro pra ver, porque é incrível mesmo. Qual foi o momento mais emocionante pra você do Garantido? Esse ano, É. eu falo com tranquilidade. Na hora que entrou o barco, Paulinho Faria, na terceira noite, que vinha dentro dele a família Faria quase que completa, né? Tia Paula, né? Bebel, que é a filha do tio Paulinho. O meu pai lá em cima no leme, com cap de capitão. Tio Paulinho, o tio Antônio estava lá. Tia Graça, Omirzinho, representando o nosso tio Omir, que partiu também. A minha irmã, Ana Sol. Então, eu já estava na arena, né? Tinha acabado de versar quando o barco foi entrando. E na frente do barco tinha um trapichezinho. Eu subi em cima do trapiche para receber o barco. Meu amigo Júlio, eu chorei igual curumim apanhando. Eu acho que deve ter sido a mesma emoção que o Arlindo Neto teve quando viu o boneco do Arlindo Júnior, né? Que ele jogava o beijo, né? Com certeza. Que é a emoção do pai, né? E assim, o barco foi muito forte pra mim, porque na nossa infância em Parintins, né? Minha, dos meus primos. Vocês andaram muito de barco, né? Meu pai tinha um barco idêntico àquele. Eles fizeram até, só que era Zezinho Faria, né? O nome do barco. E esse era Paulinho Faria. E botaram até a letra do barco, a fonte, idêntica à do barco que a gente tinha. Rapaz, eu não sei descrever, eu botei o microfone pra longe aqui, eu chorava assim Igual o curumim mesmo, igual o curumim da Baixa, né? Igual O curumim da Baixa. Aí eu desci da alegoria, depois que eu vi que o barco tava saindo, eu desci da alegoria, fui na frente da batucada, aí a moça, a Érica, que era a moça que tomava conta dos itens, né? Me abraçava, me deram água e abanava assim, eu chorava, e eu não parava, foi uns 5 minutos assim chorando, você não conseguia nem falar. Aí me recuperei, 10 minutos depois, verso de desafio. E o Paulinho e a Paula tiveram um namoro bem interessante, porque a Paula vem da família Carvalho, né? Isso, exatamente. E a Paula veio de Belém. Lá de Faro. De Faro, né? E se apaixonou pelo Paulinho, que era uma paixão. Terra Santa, é uma cidadezinha ali perto da... E ela fugia pra contar com o Paulinho. Depois do colégio. Depois do colégio, porque ela era do Caprichoso, o pessoal era do Caprichoso, e como é que ela ia namorar o rapaz do Garantido. Mas é uma história muito linda, né? E que nessa história tem a Bebel, nossa prima, que é apaixonada pelo Garantido também, torcedora fanática do nosso boi. Foi um momento muito emocionante. Sem dúvida, pra mim, foi o momento mais emocionante do Garantido desse ano. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, no retorno do programa. Eu queria homenagear a Cristina Calderaro, que fez um elogio muito bonito para você, a nossa presidente da Rede eu agradeço Calderaro. muito também. Queria homenagear a tua mãe, a Emília, que eu amo, que faz o melhor creme de bacuri de Parintins este ano. Eu não fui lá com o meu creme de bacuri. O Zezinho Faria, que é um grande amigo também, e toda a família Faria. Grande cozinheiro também. Grande cozinheiro, faz uma feijoada maravilhosa. Eles amam Santo Antônio, Santo Antônio, tem a festa de Santo Antônio na casa deles. E eu queria muito prestar essa homenagem ao Festival Folclore dos Parintins com a tua jovialidade, com a tua dedicação todinha, e falar que nós estamos aqui não para ir contra essa galera ou aquela galera, que nós estamos aqui a favor do Festival Folclore de Parintins. Então, se o Caprichoso ganhou, vamos respeitar. Se o Garantido teve problemas, a gente vai respeitar, porque são problemas internos. Todas as famílias brigam, mas no final elas têm que ficar unidas. E ano que vem a gente volta forte. Unidos. Exatamente. E eu espero que você, ano que vem, continue com essa mesma tranquilidade, com essa mesma performance, e que ganhe mais 10. Se Deus quiser. É isso que a gente quer. Nossa Obrigado parte a gente mesmo. vai tentar fazer. Obrigado, o teu Instagram é João Paulo. João Paulo.faria, o Instagram pessoal. E o do Garantido é @amo-do-boi, que é voltado só para as coisas do Garantido. E não adianta fazer crítica lá não, que ele vai lá e deleta e bloqueia. A gente tem que fazer... Obrigado, João Paulo. Obrigado. Semana que vem tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até semana que vem.